Porque, irmãos, mais uma vez estamos reunidos meditando no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde nós temos discutido muito durante a semana sobre a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Quem eu sou para você? Ou quem é Cristo para você? E essa é uma pergunta que nós temos nos esforçado para responder. Sabemos que há muita informação na Bíblia a respeito de quem é Jesus Cristo. E sabemos que há muito a respeito do que Ele mesmo afirmou ser Ele, quem Ele era. Eu sou o pão da vida, a água da vida. Eu sou a luz do mundo. E tantas outras informações que Cristo nos deu para que nós pudéssemos de fato saber quem é Jesus Cristo. Mas só essa informação não é o suficiente. É importante definir quem é Cristo para você. Que importância tem Cristo para a sua vida? Então nós percebemos que quanto mais nós conhecemos a respeito de Cristo, mais nós percebemos o quanto Ele é importante para cada um de nós. Eis a razão pela qual é importante crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Porque é importante para cada cristão, e é dever de cada cristão, conhecer e prosseguir no ato de conhecer a Cristo, de buscar saber mais e mais quem é o nosso Senhor, aquele que deu a sua vida em nosso favor. Então é dever de todo cristão crescer no conhecimento de Cristo, e creio que esta lição nós já aprendemos. Portanto, creio que está na hora de nós darmos um passo à frente. Então hoje nós não vamos focar a nossa atenção, dirigir a nossa atenção para o verso 15, quem vós dizeis que eu sou? Mas eu quero que nossa atenção, eu espero que esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que a nossa atenção então seja voltada para os versos seguintes, a pergunta de Cristo, a resposta de Pedro e ao que Cristo diz a seguir, dos versos 17 ao verso 19, porque tem uma lição importante aqui para as nossas vidas. E há muitas interpretações erradas ou equivocadas a respeito desse texto. São erros que nós não podemos cometer, não podemos aceitar e não podemos propagar, levar adiante. São erros que precisam ser deixados de lado, como o pensamento de que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. É um erro que nós não podemos cometer, um pensamento que nós não podemos propagar, ou que o crente ou Pedro tem o direito de ligar e desligar quem entra nos céus. Pedro não tinha esse poder, ele nunca disse isso: creia em mim e você vai entrar no céu. Ele nunca afirmou isso. São erros que precisam ser evitados, mas só serão evitados se nós conhecermos de fato o que Jesus estava dizendo nesse texto, se prestarmos bem atenção nas suas palavras, porque quando nós voltamos a nossa atenção para esse texto, nós percebemos que é um fato que no versículo 17, Jesus está elogiando a pessoa de Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Pedro, como você é feliz. Ele é feliz porque tinha dito a coisa certa, o seu pensamento está correto, você aceitou na mosca com essa declaração, ou como diria na expressão popular, não é? Ele fez um gol de placa, foi certeiro naquilo que ele estava dizendo. O que ele disse, respondendo à pergunta de Cristo: quem vós dizeis que eu sou? Foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele era muito feliz por dizer isso, por responder dessa maneira. A resposta de Pedro foi simples: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela foi direta, sem rodeio, ela foi correta e ela foi de uma profundidade incomparável. Como nós temos visto, 3 semanas pensando quem é Jesus Cristo. Então foi de forma simples, direta, correta, profunda. E Jesus estava elogiando, dando as felicitações a Pedro: Pedro, você está sendo muito feliz, foi muito feliz no que você disse. E ele foi feliz e acertou na mosca, falou a coisa certa, porque o que trouxe revelação para sua mente, ou o que ele aceitou,
foi a revelação correta, uma revelação que não veio da carne nem da influência de homens, mas uma revelação que veio direto de Deus. E ele foi feliz e fez muito bem em aceitar e crer na revelação que veio de Deus. Observe bem, mais uma vez o verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, e é bem-aventurado porque não foi carne e sangue que te trouxeram essa revelação. Carne e sangue, não foi o homem, não veio do pensamento do homem, não é da influência do homem, da carne, nem do sangue. De onde veio a revelação? Vem do Pai que está nos céus, vem de Deus. A revelação é divina, e Pedro acertou em cheio ao aceitar e crer nessa revelação que veio dos céus, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma revelação que Deus fez há muito tempo e está por todas as Escrituras, que Jesus Cristo era o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. E Pedro fez muito bem em aceitar e crer. Era por isso que Jesus estava elogiando a Pedro, porque essa revelação divina que Pedro aceitou e estava crendo, ela era firme, segura, confiável, digna de toda a nossa confiança. Por isso ela é comparada a uma rocha firme, sobre a qual a igreja seria edificada. Eu digo que tu és Pedro, mas é sobre esta pedra, essa rocha firme, esta revelação que você recebeu e creu, é sobre essa revelação que a igreja será edificada. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta revelação divina era firme, segura, confiável, digna sim de toda a nossa confiança, como uma rocha. Seria capaz de sustentar a igreja, edificar a igreja, preparar a igreja e fortalecer a igreja para enfrentar até o inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E disse certa vez um dos nossos professores do seminário que a ideia correta nesse texto não é que o inferno está atacando a igreja, mas é a igreja quem está atacando, levando luz em meio às trevas e resgatando das trevas as almas que já estavam perdidas, caminhando para o inferno. E mesmo que Satanás tente fechar as portas do inferno para que nenhuma alma seja resgatada, as portas do inferno não terão poder para resistir. E era o que Jesus estava afirmando aqui. Pedro não era confiável e seguro. Pedro foi elogiado porque ele aceitou e creu naquela revelação que veio dos céus. Mas poucos segundos à frente, lá está Pedro, aceitando o pensamento dos homens. Então Pedro não era firme para ser a pedra da igreja, como muitos afirmam. E essa não foi a única vez que Pedro oscilou, fraquejou ou negou a Cristo. O que aconteceu depois nós sabemos, ali nas proximidades da cruz. Antes que o galo cantasse, ele negou a Cristo. E depois que Cristo ressuscitou, ele viu a Cristo. Cristo precisou conversar com ele e disse: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu gosto de ti.
Pedro, eu estou perguntando, você me ama ao ponto de dar a sua vida por mim? Senhor, eu gosto de ti. Pedro, tá bom, você gosta de mim, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ainda ali Pedro estava oscilante. E depois, diz Paulo que depois da sua conversão ele procurou aqueles que eram considerados colunas na igreja, firmes, e não acrescentaram nada na sua vida. Pedro mesmo, antes dos judeus chegarem, comia com gentios, mas quando chegaram os judeus, ele se afastou. A fé dele não era firme. Pedro não era rocha. O que Jesus está dizendo é que esta revelação que veio dos céus, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é divino e é seguro, confiável. Você pode crer e confiar. Sobre esta declaração a igreja seria edificada e as portas do inferno não haveriam de prevalecer. Essa revelação vinda de Deus, continuando aqui o nosso texto, era firme, segura, confiável e seria também poderosa para capacitar os crentes, dar poder para discernir coisas espirituais. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pedro não tinha o poder de determinar quem ia entrar no céu ou quem não iria entrar. Pedro não tinha esse poder, mas Pedro tinha a capacidade de enxergar quem entra e quem não entra, de discernir coisas espirituais e coisas terrenas. E essa revelação divina, firme e seguro, capacitava Pedro para discernir isso. O que vocês ligarem aqui na terra já foi ligado lá nos céus. Primeiro foi ligado lá nos céus. Vocês só têm a capacidade de reconhecer o que veio dos céus. O que vocês desligarem na terra já foi desligado nos céus. Eu vou tentar colocar de forma bem simples. Nas igrejas nós temos um hall onde nós registramos todos aqueles que são membros e permanecem conosco enquanto estiverem caminhando junto conosco na presença de Deus. Mas um crente peca, se afasta de Deus e chega a um ponto em que ele é levado à assembleia. Para quê? Para ser desligado. Quando a igreja decide desligar um membro de uma igreja, ele é desligado aqui porque deixou de ter comunhão com Deus, ou ele vai deixar de ter comunhão com Deus só porque foi desligado do hall de membros da igreja? Ele já deixou de ter comunhão com Deus. Primeiro acontece no nível espiritual, depois no terreno. O que Jesus estava afirmando é que vocês vão ter a capacidade de desligar ou ligar aqui na terra aquilo que já foi ligado ou desligado lá nos céus. E isso é uma capacidade espiritual. Esta revelação veio dos céus, era divina, era firme, confiável, segura, era poderosa, porque era espiritual, dava capacidade espiritual para os crentes. É disso que Jesus estava falando. E quando nós olhamos de forma correta para esse texto, nós percebemos que Jesus não estava falando de Pedro. Ele não estava enfatizando a pessoa de Pedro, enquanto Pedro era importante para a sua igreja. Não, Jesus estava falando de algo que era maior do que Pedro, de alguma coisa que era superior a Pedro, alguma coisa divina, segura e poderosa. E é isso que precisamos entender quando nós olhamos para esse texto. Há alguma coisa maior do que todos nós e maior do que Pedro. Algo que realmente veio dos céus, divino. Algo seguro e confiável. E algo poderoso
para trazer discernimento espiritual para a vida de todo aquele que lhe segue. Então eu pergunto, o que é que veio de Deus e é a base da nossa fé? Pense nessa pergunta, o que é que veio de Deus e é a base da nossa fé? O que é que veio de Deus é a base da nossa fé e é digna de toda a nossa confiança? O que é que veio de Deus é a base da nossa fé e é digna de nossa total confiança. E eu acrescento mais, o que é que veio de Deus é a base da nossa fé, digna de nossa total confiança e é usada para a edificação da sua igreja, da igreja de Cristo. Mais uma vez, considerando o texto, o que é que veio de Deus? É a base da nossa fé, digna de nossa total confiança, usada para a edificação da igreja e tem poder para determinar ou discernir coisas espirituais. E é claro que a resposta é uma só: a palavra de Deus, a Bíblia. E é muito provável que era isso que Jesus estava destacando aqui, a revelação que veio dos céus, que Pedro aceitou e nela estava depositando a sua confiança, é a rocha segura, firme sobre a qual a igreja deve ser edificada. É por isso, meus queridos, que nesse tempo presente tão difícil, em que as pessoas têm se afastado de Deus e demonstram na sua vida não ter temor de Deus, e tem surgido tantos críticos textuais e tanto material aparentemente religioso, e é incrível como muitos crentes conseguem investir horas lendo coisas não espirituais, mas não conseguem dedicar o mesmo tempo lendo a palavra de Deus. É nesse momento difícil que precisamos reafirmar que nós cremos na Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a santa palavra de Deus. Você crê? Amém. Louvado seja Deus. Nós cremos. A Bíblia é a santa palavra de Deus. Ela não é fruto da imaginação dos homens, como muitos críticos textuais querem dizer. Não, a Bíblia contém muitos erros. É fruto da imaginação. Foi feita por homens para dizer que existe um Deus e assim o homem ter algo em que se apegar. Não. A Bíblia não é fruto da imaginação do homem. Ela é a revelação divina. Ela veio de Deus. E precisamos crer nisso e afirmar isso constantemente. A Bíblia é a palavra de Deus. Pedro aprendeu a lição. Embora nesse texto muitos queiram dizer que Pedro era a rocha firme, e talvez a coisa mais segura, Pedro faz questão de dizer que o que veio de Deus não é o seu título de liderança, é a palavra de Deus. Segunda Pedro, não é a palavra do homem, a revelação é divina, vem de Deus. E é uma pena que muitos hoje gostem de se apegar a certas revelações que vêm da mente dos homens, mas não abraça a revelação que vem de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. 2 Pedro capítulo 1. Pedro estava escrevendo para uma igreja que estava sofrendo uma forte perseguição, não mais externa, vinda de fora, mas uma perseguição interna. Falsos mestres haviam entrado dentro da igreja e estavam ensinando coisas perigosas, pensamentos humanos, ensinos contrários à palavra de Deus. Então Pedro faz questão de enfatizar para os irmãos o quanto a palavra de Deus é importante. Deve ser respeitada, amada e colocada no lugar de direito, o centro de nossas vidas. 2 Pedro capítulo 1.
Versículo 19 a 21 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, não foi elaborada por homem algum, não foi o homem quem preparou, e não podem ser interpretadas com o pensamento dos homens, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, santos sim, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a santa palavra de Deus, porque ela veio dos céus, foi Deus quem nos deu, não é fruto da imaginação do homem, do pensamento dos homens, porque nunca, jamais, de jeito nenhum, podemos aceitar que qualquer parte da profecia foi dada por vontade humana. Isso é o pensamento de Paulo, esse é o pensamento de Pedro. Eu tenho o direito de pensar de forma diferente? Não. Pedro, Paulo, João, Tiago, Judas, Moisés, Davi e muitos outros falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram o que Deus determinou que fosse escrito, e assim precisamos crer e aceitar. Foi o que fez diferença na vida de Pedro. Pedro, você é muito feliz, acertou em cheio em aceitar e crer na revelação que veio de Deus, de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós fazemos o mesmo, crendo e afirmando que a Bíblia é a santa palavra de Deus, porque toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Eu quero que você me ajude. Onde nós podemos encontrar esse texto? 2 Timóteo. Onde, irmão? 2 Timóteo, qual capítulo? Obrigado, irmão. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Repreensão, correção, educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, veio de Deus. A Bíblia é a santa palavra de Deus, é a revelação que veio dos céus para as nossas vidas, é a base da nossa fé. Romanos 10, capítulo 13 a 17, fala que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra, não dos pensamentos humanos, não do seu testemunho de vida, não de falsas promessas, mas da pregação da palavra de Deus. Tem uma música de um grupo chamado Grupo Logos, cujo título é Evangelho, e a letra começa dizendo: causa um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se senhor, dizendo a Deus como as coisas devem ser, querendo determinar para Deus o que deve ser feito. Esse é o evangelho que tem infiltrado nas igrejas, um falso evangelho, muitas promessas e muitas promessas.
a mentira disseminada e a verdade deixada de lado. E o cumprimento da palavra de Deus, onde diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, se apegaram mais à mentira do que à verdade. Mas a Bíblia, a santa palavra de Deus, que veio dos céus, a revelação vinda dos céus, ela é a base da nossa fé. Sem a palavra e a pregação correta da palavra, não há fé e não há fortalecimento da nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Pedro foi feliz porque ele aceitou e creu, acreditou. Mas quem creu na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, pela revelação de Deus. O que passar disso é anátema, maldito. Mesmo que um anjo vindo dos céus pregue outro evangelho que vá além daquilo que já foi anunciado, seja anátema, considere anátema, maldito diante de Deus. Qualquer revelação que não vem das Escrituras, não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem de quem? Obrigado, do diabo. Não brinque. A palavra de Deus é divina, veio dos céus, é a revelação de Deus para as nossas vidas, é a base da nossa fé, é aquilo que traz edificação, ela é confiável, digna de toda a nossa confiança. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ela é digna de nossa total confiança. Quem crê nas minhas palavras não ficará confundido ou não será enganado, mas é preciso crer na palavra e confiar totalmente nela. Ela é digna de nossa total confiança. Não há erros na palavra de Deus. Há homens errados querendo distorcer o que a Bíblia diz, mas a Bíblia não contém erros. Não contém erros. Ela é digna de nossa confiança, ela edifica as nossas vidas, porque bem disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 4: a quem eu vou comparar aqueles que ouvirem as minhas palavras e colocarem em prática? A um homem sábio que edificou a sua vida sobre... Não é incrível que o ensino que Jesus trouxe sobre o que era a rocha estava apenas sendo confirmado em Mateus 16, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Sobre a rocha edificarei a minha igreja. Nossas vidas sendo edificadas pela palavra de Deus e sobre a palavra de Deus, ela traz edificação para as nossas vidas. Ela é a rocha segura, bem descrita aí: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, tolo,
que edificou a sua casa sobre a areia, o pensamento dos homens. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade vem de onde? Da palavra de Deus. Ele pregava o que a palavra diz e não o que os homens pensam. Enquanto os fariseus, os escribas, estavam sempre acrescentando à palavra de Deus aquilo que eles pensavam ser correto. Então nós cremos que a Bíblia é a santa palavra de Deus. Ela veio de Deus, é a base segura da nossa fé, ela é confiável, é ela que edifica as nossas vidas. Ainda 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós lemos o 16, mas o 17 acrescenta a ideia da edificação. 16, inspiração, 17, edificação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem disse o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Quer conhecer mais a Jesus Cristo? Quer crescer na graça de conhecer a Cristo? Examine as Escrituras, estude a Bíblia. Comentários ajudam? Sim, ajudam, mas a Bíblia deve ser o principal. Devocional ajuda? Sim, ajuda, mas mesmo assim é o pensamento de outros homens, aquilo que eles aprenderam com a palavra de Deus. E eu garanto para você que tem um sabor mais especial aquilo que você adquire sozinho, com Deus, não por meio dos seus pensamentos, mas vindo de Deus. Se você não sabe, experimenta. Você vai ver a sensação gostosa de você sentar com este livro nas mãos, e embora a princípio você comece lendo e não entendendo nada, mas você continua clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda neste momento para que eu possa receber a Tua palavra na minha vida. E no momento que Deus abrir os seus olhos e você conseguir tirar uma lição preciosa das Escrituras para a sua vida, você vai ver que sabor maravilhoso isso tem. Deve ser o que experimentaram os samaritanos. Quando veio a mulher samaritana e testemunhou de Cristo, a palavra dela tocou a vida deles, eles saíram para ver Jesus Cristo. Mas depois que eles tiveram contato com Cristo, eles voltaram e disseram: mulher, não é mais pela tua palavra, a tua palavra foi muito boa, mas agora o que nós recebemos direto de Cristo foi muito maior. Agora nós também cremos. Nós cremos que a Bíblia é a santa palavra de Deus, porque veio dos céus, não é fruto da imaginação do homem. Nós cremos que a Bíblia é a santa palavra de Deus, porque ela é a base da nossa fé. Tudo o que cremos está na palavra de Deus e vem da palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a santa palavra de Deus porque ela é digna de toda a nossa confiança. O que ela diz é a verdade. Às vezes uma verdade dura de se ouvir, sim, duro de se ouvir, porque ela nos acusa, aponta para os nossos erros e os nossos pecados, mas isso não tira o mérito dela ser a verdade. Ela faz isso exatamente porque está apontando a verdade. Ela é digna de nossa total confiança. É ela quem trará edificação para as nossas vidas. Firmados sobre a palavra de Deus, edificados sobre a palavra de Deus, vamos permanecer firmes e inabaláveis contra as astutas ciladas do maligno.
Lê Efésios. Abra lá em Efésios, falando da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, desculpa. A partir do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A tua palavra é a verdade. Cingindo. Aquela manta que protege a nossa cintura, os nossos quadris, a nossa estrutura, para que nada quebre a nossa espinha e nos deixe debilitados, espiritualmente paralíticos, porque é isso que acontece quando o crente não está apegado à verdade. Ele aceita a mentira e fica espiritualmente paralisado, paralítico, incapaz de reagir ou fazer alguma coisa de bom. Vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, que vem por meio da palavra, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Você conseguiu perceber o quanto a palavra de Deus está envolvida em cada parte da armadura? Um cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito. Então ela é importante. Foi por isso que Jesus Cristo disse: sobre esta rocha, a revelação de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Vamos permanecer firmes e inabaláveis, mesmo que o inferno nos ataque, se estivermos apegados à palavra de Deus. Ela é poderosa para dar discernimento. Como diz Hebreus 4:12, ela é uma espada afiada de 2 gumes. Portanto, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Lembra, darei a vocês a chave do reino dos céus. Capacidade para discernir o que está ligado e o que está desligado lá nos céus. E esse discernimento vem por meio da palavra de Deus. É ela quem nos capacita. A razão pela qual os crentes não têm capacidade hoje de enxergar o que é certo e o que é errado, quem pertence e quem não pertence a Deus, quem está pregando a verdade e quem está pregando a mentira, é porque não se dedica à palavra de Deus, não entende o seu valor. 1 Coríntios 2, versículo 12, versículo 13 a 15, Paulo enfatiza que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Vamos começar no 12 mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 15 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, esse é o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E não é julgado por ninguém porque ele avalia a sua vida constantemente diante de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é exatamente o que faz o homem espiritual. Antes de ser julgado pelos outros, ele já avaliou a sua vida e aquilo que estava errado ele já corrigiu diante de Deus. Então, quando o homem lhe vem acusar assim, errei, mas já ficou para trás, já me acertei com Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa o instruir? Nós temos a mente de Cristo. E não é à toa que Colossenses 3,16 diz isso: habite em vós a palavra ricamente, a palavra de Cristo, para que possamos ter a mente de Cristo e a capacidade, o poder para discernir coisas espirituais. Coisas espirituais. Porque crer na palavra de Deus é fundamental para as nossas vidas. Disse Jesus em João 5,24: quem ouve as minhas palavras, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará no juízo, mas passou da morte para a vida. Então, que lição nós precisamos extrair desse texto para as nossas vidas? O que é importante, o que Cristo quis destacar aqui? Ele elogiou a atitude de Pedro, sim, elogiou a atitude de Pedro. E qual foi a atitude de Pedro? Aceitar, confiar e crer na palavra de Deus, na revelação que veio dos céus. Rocha firme, segura, confiável para a edificação da sua igreja, para trazer discernimento espiritual. Então, que lição nós podemos extrair ou precisamos enfatizar com esse texto? É que nós cremos que a Bíblia é a santa palavra de Deus. É necessário que haja crentes hoje ainda defendendo a palavra de Deus, e ainda é mais necessário que haja crentes que não apenas defendam, professem, mas pratiquem a palavra de Deus. Isso fará de nós bem-aventurados, como foi Pedro, feliz nas nossas colocações, nos nossos pensamentos. Então, cremos que a Bíblia é a santa palavra de Deus. Sim, ela veio dos céus, é a base da nossa fé, é digna de toda a nossa confiança, é o instrumento usado por Deus para edificar a sua igreja, para nos proteger das artimanhas e astutas ciladas do maligno. E ela que tem o poder para nos capacitar com discernimento espiritual, para andarmos corretamente na presença de Deus e para a glória de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que possamos então nos apegar à palavra cada vez mais, para que possamos, como disse Pedro, ver no final de tudo raiar, no meio das trevas, a luz da alva, brilhando cada vez mais, com mais intensidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.